boas práticas digitais, né? Como de costume. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui, estamos gravando. Para quem deu uma olhada aí na chamada do canal, né? O tópico da aula de hoje, a nossa pauta da aula de hoje é a parte de desenvolvimento do manual, né? O manual do sistema, o manual administrativo, que é um assunto assim que, enfim, pode ser de extrema relevância em alguns segmentos e outros podem ser até facultativo, né? Depende. Tudo é uma questão de entendimento, tudo é uma questão da gente, digamos assim, entender para onde está desenvolvendo essa solução, se cabe, se precisa do manual, enfim. Vamos abordar esse assunto aqui. Eu deixei no canal aí para vocês duas apresentações em PDF, a da semana passada, que eu acho que eu não havia postado, falando a respeito aqui de alguns conceitos, né, algumas referências sobre banco de dados, alguns critérios que se utiliza para escolher, né, digamos assim, e definir o banco de dados e a melhor forma, digamos assim, de estabelecer ali o seu banco de dados, dependendo da aplicação que você esteja desenvolvendo. Então, deixei a apresentação da semana passada e postei também aí para vocês em formato PDF o material de apoio para o assunto de hoje, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou procurar, assim, digamos assim, dar uma resumida para que a gente não se estenda muito. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui. Pessoal que está adentrando agora, boa noite. Pergunta padrão, né? Estão vendo minha tela aí, gente? Sim, professor. Ok, obrigado pelo feedback. Bom, vamos lá. Como falei, está aí no canal, na chamada para aula, né? Como fazemos toda semana, né? Antes de adentrarmos no assunto da noite, a gente dá uma breve repassada, né? Um breve review no assunto da aula anterior. Lembrando sempre, né, que conhecimento técnico, ou melhor, qualquer tipo de conhecimento é acumulativo, né? E se a gente não der aquela estimulada na rede neural, passa, esqueceu, já foi, né? Então, nós estivemos aí nas duas últimas segundas-feiras abordando o contexto de banco de dados, que não é novidade, né? A questão da base de dados, a maneira como você vai gerenciar, como você vai acessar, configurar, os critérios para a escolha, isso vai de acordo com a aplicação, com o sistema que vocês estiverem desenvolvendo, né? E tem algumas questões que são, digamos assim, bem básicas, né? Dentro na teoria geral de desenvolvimento, independente de ser para a web, que o nosso curso é voltado para a internet, né? Mas no conceito geral de desenvolvimento, as técnicas para escolha, os critérios, né, digamos assim, os caminhos que a gente segue para definir o banco de dados, as políticas de acesso, esse tipo de coisa, isso não muda muito, né? O que tem mudado, e digamos assim, numa proporção assustadora, né, é o volume de dados que se gerencia. E isso nós repetimos inúmeras vezes, tanto na aula passada quanto na anterior, né? Porque o único ponto que nós temos que parar hoje e, digamos assim, refletir um pouco mais na hora da escolha desse banco de dados é procurar observar o alcance, né? A abrangência, o escopo desse projeto que você está montando, né? E essa parte, ela não é agora na hora de escolher o banco de dados ou agora na hora de definir, de desenvolver o manual do teu sistema. Esse conhecimento, digamos assim, mais aprofundado sobre o que você está fazendo, isso é a primeira etapa do teu projeto, né? Isso nós abordamos no segundo módulo, é a primeira aula de projeto de aplicação para Web 1, né? Definindo o cliente, conhecendo o cliente, o seu público-alvo, o seu produto e qual a melhor maneira, digamos assim, de atender essa necessidade do usuário ou resolver o problema do usuário, né? Porque nem tudo que existe no segmento tecnológico é voltado à resolução de problemas. É quando nós citamos aqui a resolução de problemas,
Estamos, digamos assim, nos referindo ao atendimento de uma necessidade. Ponto. Necessariamente não precisa ser um problema, mas algo que você tenha que atender. Então, esse ponto, digamos assim, isso aí é o start, né? É por onde tudo isso aqui começa. Não cabe agora você querer entender isso. Aqui estamos falando do manual na aula de hoje e eu estou relembrando os passos da semana passada e da outra, que era os critérios para escolher um banco de dados. Então, e esse banco de dados, assim como o manual, ele tem, digamos assim, o perfil do porte da aplicação que você está desenvolvendo, né? Se você está desenvolvendo uma aplicação pequena, um pequeno site, um site com cara de blog, alguma coisa muito pontual, muito direcionada, bem segmentada, que não tenha, digamos assim, pretensões muito grandes, tudo isso aqui se torna muito simples. Porém, entretanto, todavia, né, estamos aqui no ambiente formativo, estamos aqui dentro de um curso técnico, terceiro módulo, e vocês estão aí praticamente há um mês e meio de concluir um curso, enfim, aqueles que forem continuar essa jornada, um curso superior, adentrar no mercado de trabalho, vocês vão se deparar com situações diferentes, né? Por isso que, a todo momento, desde o segundo módulo, a gente procura estimular, né, incentivar a escolha de um TCC, digamos assim, atrelada, associada a uma situação real, porque isso serve como uma experiência, né, e não que seja obrigatório. Eu sempre que posso, estou aqui conversando com o professor Marcelo a respeito desse estímulo que a gente procura dar para os TCCs, né? Olha, se vocês conseguirem, de repente, né, no ambiente que os cercam, né, encontrar um pequeno comércio, pequeno, quando eu digo pequeno, eu sempre falo isso, né, porque é algo numa dimensão mais fácil da gente abordar, né, porque é no pequeno que a gente aprende a construir coisas que amanhã ou depois nos darão potencial para fazermos algo maior. Então, quando eu digo pequeno, não é no diminutivo depreciativo, é no sentido de alcance, porque a gente aprimora as nossas habilidades fazendo coisas menores e depois partimos para voos, digamos assim, mais distantes. Então, tanto o banco de dados quanto o manual administrativo, ele tem, digamos assim, ele reflete o tamanho do projeto que você está desenvolvendo. E tudo isso que nós estamos falando hoje, falamos na aula passada e na anterior, passa a ter um sentido um pouquinho mais objetivo e menos abstrato, né? Quando o TCC, que vocês devem estar aí praticamente caminhando para a reta final, estiver sendo desenvolvido, né, para alguém, alguma situação real. Porque aí tudo isso que nós falamos teoricamente aqui na sala de aula, vocês devem ter passado por isso ou estão passando por isso agora, enquanto desenvolve o TCC, que eu sempre digo, mais do que um trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele é currículo, ele é experiência, ele é portfólio. Olha que bacana você poder terminar o curso, de repente enviar um currículo para alguém e você ter ali o seu projeto no GitHub como um portfólio mesmo, comprovando a tua experiência. Não sei se já falei isso aqui, mas o TCC, os trabalhos de conclusão de curso nos cursos técnicos, foi instituído pelo MEC para substituição das horas de estágio. Então, tem esse caráter de experiência, de acúmulo de experiência e de comprovação de experiência. Então, enfim, né? Voltando agora e pontuando, né, fechando uma coordenada com a aula de hoje, que é o manual administrativo. Assim como o banco de dados, o manual administrativo ele atende o tamanho, a proporção, a dimensão do projeto que você estipulou, né? E aí varia muito. Se vocês procurarem pelo bom e velho Google, manual administrativo, manual do usuário para sistemas web, vocês vão encontrar de tudo um pouco. E vão encontrar muitas coisas parecidas e muitas coisas muito distantes uma da outra. E por que que isso acontece? Porque cada aplicação, dependendo do perfil do que você está fazendo, do público-alvo para quem você está fazendo, e mediante esse perfil que você definiu ao longo dessa trajetória que você veio desenvolvendo, você sabe que tipo de manual você precisa desenvolver. E vale, né, citar ou sacramentar nesse momento aqui,
que, embora isso seja uma prática, né, digamos assim, descrita, né, em todo o livro, toda a parte acadêmica de desenvolvimento de projetos, tem muita gente que desenvolve sites, aplicações e não cria manual. Não cria. E aí, como é que isso fica? Bom, se você tem, né, se você está desenvolvendo uma aplicação para um cliente que está, digamos assim, adentrando neste universo digital, que está adentrando, está, digamos assim, engatinhando, digamos assim, na internet, ele ainda não tem nenhum traquejo nisso, o que é difícil hoje, tá? Hoje, é, nós já falamos aqui, já trouxemos os números da internet no mundo, né? Algumas aulas atrás aqui, nós apresentamos alguns dados estatísticos sobre a internet, que é justamente também para fundamentar estas falas que viriam depois. Olha, com o nível de entendimento das pessoas hoje sobre navegação, sobre acesso à internet, estou dizendo não em nível de desenvolvimento, tá? Mas em nível de usuário. Então, você não precisa, digamos assim, fazer um manual de forma muito pedagógica, né? Ou, digamos assim, na esfera de alfabetizar, entre aspas, né? Estou usando uma metáfora aqui, no sentido de alfabetizar o usuário a conseguir fazer uma leitura da internet e o uso dela através do teu site. Porque essa conversa aqui, digamos assim, isso aqui sintetiza praticamente o período em que você foi desenvolvendo esse projeto e, digamos assim, em coordenada estabelecida com esse cliente para quem você está desenvolvendo. Então, o manual, ele ainda cumpre uma formalidade, né, que dentro do roteiro acadêmico a gente coloca isso aqui, mas que em alguns momentos, em algumas etapas, em algumas esferas de desenvolvimento, essa etapa às vezes não é seguida, digamos assim, de uma forma tradicional. Muitas vezes na própria aplicação, no próprio portal, você tem ali um linkzinho sobre, né, né, e ali descreve algumas questões referentes ao próprio site, ao próprio portal. Por outro lado, algumas aplicações, mediante a sua complexidade e finalidade, elas carecem, sim, de uma digamos assim, explanação. Por mais que tenha havido, durante todo o desenvolvimento, né, um diálogo franco, né, porque você está desenvolvendo um produto que atende à necessidade de alguém. Então, vamos lá, né? Não me parece muito razoável que não houve esta conversa, houve, né? E para quem está acompanhando as aulas aqui semanais, né, sequencialmente, tem assistido às lives e tal, nós tivemos também algumas semanas atrás, o sábado letivo, não esse, né, o anterior, o penúltimo sábado letivo, um palestrante, eu não me recordo aqui em que horário foi a palestra, né, sobre desenvolvimento, né, os developers, né, esta questão dos DevOps. E aí foi tocado no assunto do chamado desenvolvimento ágil. Eu me recordo bem porque o palestrante é um colega aqui da casa, né, professor Israel, não está mais conosco, está agora no segmento corporativo, e ali foi citada a questão do desenvolvimento ágil, né? É a chamada metodologia de desenvolvimento ágil, que nós tanto versamos aqui durante as aulas, né? Ela acaba meio que trazendo, ressuscitando uma importância, enfatizando a importância de um manual, porque o desenvolvimento ágil, e eu costumo falar sobre isso com certo cuidado para que eu não seja mal interpretado, né? Porque eu sou de uma época em que tem sim, você tinha que ser ágil no desenvolvimento de uma solução, mas não tão ágil a ponto de não atender a solução, né? E o que a gente vê hoje dentro desse segmento, dentro das chamadas metodologias de desenvolvimento ágil, que está se tornando uma cultura, né, uma mentalidade. Então, para que eu possa realmente entregar uma solução para ontem, eu entrego, mesmo que ela não atenda de fato à necessidade do meu cliente. E isso é algo, né, que o tempo dirá, já está dizendo, né, porque a gente confirma isso na hora, né, você recebe o teu projeto ali, é entregue até no prazo, ou às vezes até antes, mas você recebe a versão, por exemplo, às 10 da manhã, e às 11 já tem atualização, já tem um deploy, depois às 11h30 outro, então você passa o tempo todo fazendo correções. E essas correções nada mais é do que implementações que deixaram de ser feitas ao longo do desenvolvimento. Então,
que fique aqui, né, para vocês que são, digamos assim, desenvolvedores que estão iniciando nesta trajetória, esta reflexão, que talvez para vocês não faça sentido o que eu estou dizendo. Porque sou de uma época do desenvolvimento que ele também tinha que ter uma certa agilidade, mas a agilidade não estava à frente da funcionalidade. Não adianta desenvolver de forma ágil e entregar rápido a solução, mas não atender a solução do problema. Aí a gente dá um tiro no pé. Eu não sou contra as metodologias ágeis. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou contra você levantar uma bandeira pela bandeira e não pela causa. Então, ela não tem que ser apenas ágil, ela tem que ser ágil, mas não pode deixar de ser útil. Porque se for ágil e a cada meia hora você tem que entregar um deploy, uma atualização, desculpem, isso não é simplesmente uma atualização, são correções. E isso está se tornando uma prática muito comum. Entregou no prazo, mas entregou o quê? Então, o manual administrativo, diante desta realidade emergente, o chamado desenvolvimento ágil, ele volta, né, digamos assim, a ganhar uma importância maior. Porque, mediante a quantidade de atualizações e deploys que são entregues, né, e refeitos a cada 2, 3, 4 vezes por dia, então, o manual justificando e explicando essas questões é importante. Tudo bem? Então, eu dei uma resumida geral aqui no porquê e no para quê de usar o manual, deixando claro que isso aqui não é não está escrito no Alcorão, em mármore, não é isso. Você não precisa seguir exatamente como está aqui, mas necessariamente você precisa, de alguma forma, dar algum retorno, alguma orientação, em algum lugar, deixar isso para que o teu cliente tenha alguma referência. E se porventura, né, for acordado que isso não é necessário, tudo bem. Como disse, isso aqui não está dentro, digamos assim, não é obrigatório, mas no ambiente corporativo, isso hoje se torna uma prática necessária. E quando eu digo ambiente corporativo, eu estou separando, né? Você desenvolver uma página, né, um site, uma plataforma para um pequeno ou médio negócio, e você está, por exemplo, fazendo parte da equipe de desenvolvimento de uma plataforma online de um porte de uma multinacional. Por exemplo, agora vamos fazer o exercício para olhar na outra extremidade. Vocês conhecem, vamos lá, Netflix, Amazon, Google, são empresas voltadas para o segmento tecnológico de uma proporção, de uma razão e proporção estelar, é muito grande. Tudo que acontece na Amazon é muito grande. Tudo que acontece dentro de uma Microsoft é muito grande. Então, imagina você hoje, né, aproveitando o gancho da pandemia, que nem tudo são lágrimas e tragédias na pandemia, né? O mercado continua aquecido de tecnologia e a pandemia, ela trouxe, né, não trouxe, na verdade sempre existiu, mas ela enalteceu o trabalho em home office. Então, muitas vezes você estando no Brasil, você pode estar trabalhando numa empresa fora do país, porque financeiramente é interessante para algumas empresas pegarem mão de obra brasileira, com competência, claro, diga-se de passagem, e com essa defasagem cambial que nós temos hoje, né, a nossa moeda em relação a outras moedas, ela está valendo muito menos, então sai barato contratar a mão de obra do brasileiro, que é uma mão de obra valorizada, né? Não é que seja todo mundo vai arrebentar no mercado, mas o desenvolvedor brasileiro que sai aí fora para desenvolver, ele consegue se virar bem, né? Porque não muda muito, gente. Já falei isso para vocês, tá? Se vocês entrarem agora, né? Vocês pegarem o Google, ou melhor, entra no YouTube, procura uma aula sobre lógica de Harvard, a lógica básica de Harvard. Vocês não vão ver nada diferente do que vocês viram na aula de lógica do primeiro módulo de vocês. Se vocês entrarem, por exemplo, na Universidade de Oxford, aula de lógica, estou falando parte básica, tá? Tecnologia de ponta, ela, obviamente, a gente fica atrás por uma questão de poderio financeiro, investimento, e aí a gente fica um pouquinho atrás. Mas a essência, a base, é igual em todo lugar. Repito, façam isso. Acessem o site da CAM, Aliança Acadêmica, que o mundo todo usa isso. Acessem o site do MIT, de Oxford,
Harvard, vocês vão ver que é parecido. Então, o que eles estão fazendo lá, vocês conseguem fazer. A barreira passa a ser o inglês. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais o chamado trabalho cooperativo ou corporativo, você descentraliza o trabalho, né? Então, você tem equipes que estão no norte do país, você pode ter equipes no sudeste. Recentemente, eu vi uma reportagem no Jornal da Globo, uma empresa em São Paulo, uma startup, que com as baias estavam vazias, obviamente por conta da pandemia, e ele tinha, por exemplo, brasileiros, né, alguns brasileiros, mas ele tinha também muitos estrangeiros trabalhando na startup dele. Tinha um russo, tinha 2 argentinos, tinha um espanhol, e aí vai. E os caras nunca vieram aqui, trabalham de lá. E isso significa, por que eu estou contando essa história? Como é que fica, por exemplo, né? Porque eu tenho um manual que você entrega para o cliente, é um manual do usuário, mas você também tem um manual de desenvolvimento. Imagina um russo, né, lá na Sibéria, nesse momento, trabalhando na mesma equipe que você. Como é que vocês vão conseguir falar a mesma língua dos homens e dos anjos se não tiver um manual para seguir? É terra de ninguém? De forma alguma. Tem que ter um roteiro. E esse roteiro é o manual de desenvolvimento. Todo profissional que fizer parte de uma equipe dentro de uma corporação, ele segue linhas, né, diretivas de desenvolvimento. E nem preciso dizer que na outra extremidade acontece a mesma coisa. Os clientes para os quais você desenvolveria ou desenvolverão, numa proporção nessa escala, né, de multinacionais e, enfim, numa proporção macro, precisa de um manual, de uma orientação, de algo, olha, é por aqui que você vai, senão a coisa fica muito solta. Então, se na esfera mais, digamos assim, na esfera mais reduzida, né, na proporção micro, né, pequenas e médias empresas aqui, pequenos comércios, que é onde eu cito sempre, né, estou sempre exemplificando com pequenos comércios, coisas muito próximas da nossa realidade, às vezes você pode dar uma resumida, né, pular algumas questões. No âmbito corporativo, com todas essas variáveis que eu citei, não tem como você não formalizar e não ter esses parâmetros para que todo mundo possa falar a língua dos homens, se preciso, e se preciso for, também a língua dos anjos. Tem que ter parâmetros, senão vira o caos. É o caos.com. Tudo bem? Então, vamos ver as etapas do manual aqui, repetindo, hein, por favor, isso aqui não é receita de bolo. Isso aqui é apenas um ponto de vista que pode servir para alguns e, dependendo do cliente, você precise retirar ou acrescentar, beleza? Bom, dando uma resumida no conceito aí do manual, né? Item básico entre as etapas de desenvolvimento de uma aplicação consiste em elaborar um roteiro descritivo sobre a aplicação como um todo, contexto, conceito e funcionalidade. O que é, para que serve e para que finalidade isso aí vai ser aplicado. Conceito, contexto e funcionalidade. Importante. Por mais simples, né, e intuitivo que a aplicação possa parecer, gente, é importante você desenvolver um manual, tá? Mesmo que seja, digamos assim, numa esfera menor, numa razão e numa proporção mais reduzida, isso traz também um caráter mais de profissionalismo. Você simplesmente hospedar, registrar o domínio, que as nossas próximas etapas agora serão, né, nas próximas semanas, registro de domínio e hospedagem. Registrar o domínio é o www.seunome.com.br. Definir ali, né, os valores, né, as opções de hospedagem, se vai ser mensal, anual, trimestral, isso é você, o teu cliente, ponto. Mas são questões que são importantes você deixar também roteirizado. Mesmo que seja algo pequeno, porque aí eu acho que entra o outro lado, né, gente? É a questão de você trazer um pouquinho mais de profissionalismo, trazer um aspecto mais formal. Não é, digamos assim, formalizar à toa. Mas, enfim, agregar valor. Sei que é clichê, né? O agregar valor, mas, digamos assim, é você acrescentar realmente um viés mais profissional, uma coisa mais dá um ar de que você realmente está ali, se preocupa com o que você está fazendo. Você não está apenas
hospedando, registrou um domínio e do tipo, ó, não é comigo. Lembrando sempre, né, gente, porque o desenvolver um site é parte da solução. E parte também de uma provável receita que isso possa te render, mas é importante você dar, como é que eu posso usar o termo aqui para não ficar muito preso à questão comercial, mas assim, você entregando um produto e entregando também, digamos assim, um pouco mais de atenção, isso pode te garantir ou pode te proporcionar a possibilidade de um contrato de manutenção, ou nem que seja informal, mesmo que seja verbal, um contratinho, ou porque assim, né? Você montou o site, tchau, entregou, foi embora, fui, sumi, já era, não, nada mais, nunca mais vou ver. Pode ser assim? Pode. Mas será que é a melhor opção para você, como desenvolvedor? Aproveitando novamente, né? Porque tudo que acontece no universo que nos cerca, é importante a gente conectar com o que estamos fazendo aqui e agora. Poxa, o que nós estamos vivendo nesses últimos 12, 13, 14 meses? Pandemia, isolamento, lockdown, medidas restritivas, um fortalecimento do e-commerce, que sempre foi forte, diga-se de passagem, mas enalteceu-se ainda mais, o e-commerce, as compras pela internet, tudo isso foi alavancado ainda mais pela pandemia. E muita gente perdeu emprego, muita gente fortaleceu os seus empregos, muitos comércios fecharam as portas, alguns se potencializaram. E a diferença entre potencializar e fechar não está apenas em boa vontade, não está apenas em incompetência, é muito genérico você chegar e falar, mas faltou isso. Não, não, não é. Cada negócio é um nicho específico, cada nicho tem um público-alvo diferente, são perspectivas diferentes. Então, assim, muitas vezes não está apenas na esfera competência e dedicação, não é só isso. Nós temos outros fatores que influenciam. Mas eu estou dizendo tudo isso porque em tempos, né, onde as oportunidades, às vezes, para alguns aumentam e para outros se restringe, poxa, você ter a oportunidade de desenvolver um site, né, para alguém, mesmo que num porte menor, você entregar aquilo e simplesmente falar tchau até hasta la vista, eu acho pouco. Principalmente porque, para quem presta atenção no que eu digo, eu falo isso sempre, né? Criar o site e hospedar é apenas parte da solução. E é a parte que vai ficar. Mas para você permanecer e continuar ali, ó, rendendo frutos para o seu, digamos assim, cliente, você tem aí uma série de coisas, né? Porque o mercado não para, as ferramentas de desenvolvimento não param, sempre tem coisa nova. O marketing digital, a todo momento, cria um mecanismo novo. Os mecanismos que geram, né, o marketing, que proporcionam o marketing digital na web hoje, eles não param nunca. O Google não sossega, ele cria campanhas novas o tempo todo, porque é óbvio, né? Também é um mercado interessante para ele. E você, como desenvolvedor, né? Mesmo que, vamos lá, né? Autônomo, que não tem um CNPJ ali, não está com a carteira assinada, mas é um freelancer, né? Vamos aproveitar que São Paulo tem muito disso, né? Tem sites que cadastram freelancers para que você entre ali, você deixa os seus dados e as pessoas te contratam para entre em contato com você para desenvolver alguma coisa para ela. Lógico, os valores não são tão elevados, né? Mas para quem está parado, aquilo ajuda. E é uma oportunidade de você, de repente, deixar uma boa impressão e, quem sabe, né, um vínculo mais definitivo. Porém, você precisa entregar um pouco mais do que o óbvio, né? Porque o óbvio todo mundo entrega. Então, você entregar um site para alguém, olha, terminei o teu site, publiquei, está online, registrei o domínio, a hospedagem está feita, tchau, hasta la vista. Meu, eu não sei se isso é bom, se resolve. Você recebeu ali pelo site, pode ser que, né, uma quantia razoável ou não. Lembrando que a gente sempre adequa essa política de ajuste, né? Aqui não é Nova York, aqui não é o Vale do Silício, não é no centro de São Paulo, então a gente ajusta, né, a nossa expectativa à realidade. Temos que ter essa noção. Quanto que você cobraria por um site hoje comercial na cidade? E não estou dizendo que isso é que Praia Grande não tem potencial. Estou dizendo que nós não estamos num local onde nós temos um parque tecnológico e uma cultura de tecnologia para você cobrar alto, né? Os valores que se praticam em mercados como São Paulo é diferente.
São Paulo está entre as 5 maiores cidades do planeta, né? Então, você, por exemplo, assiste um vídeo no YouTube de uma empresa de desenvolvimento ou de um profissional liberal em São Paulo, um freelancer que cobra, sei lá, por uma aplicação, um site aí, 10, 15, 20 mil. Será que cabe fazer isso aqui? Principalmente no momento que estamos vivendo agora, voltamos a colocar âncora na realidade. Então, estar antenado com isso é necessário. E, como disse, entregou o site, tchau, fui. Acho pouco. Temos aí a parte de manutenção, que é onde você pode também estabelecer um vínculo mais permanente. E tudo depende do teu jogo de cintura. E assim também é no mercado corporativo, né? Você é contratado para ser, sei lá, vai trabalhar com back-end ou com front-end. Pô, mas surgiu uma oportunidade de você ajudar alguém a fazer outra coisa, vai. Quando você está começando, a palavra não, ela te restringe. O não, ele te ofusca. E eu não sei se o que eu estou dizendo aqui faz sentido, encontra sentido para vocês. Para quem já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, independente de ser na área tecnológica ou não, já deve ter percebido isso. Quando você adentra numa área, numa empresa, ou num local de trabalho para fazer A, e de repente alguém te sugere o B, cara, você está começando. Quando você está começando, é mais importante do que fazer aquilo para o qual você foi contratado, é você ser útil. E o não, ele é muito ruim para quem está começando. O não, ele é um inibidor de amanhãs, cara. Você disse não hoje, pode ter certeza que, enfim, não vou dizer que as portas se fecham, mas o olhar sobre você muda. Então, para quem está começando, procurem ser extremamente conciliadores, receptivos. Cara, abraça qualquer causa. Olha, eu sou desenvolvedor web, mas a impressora quebrou, eu não mexo, não manjo de impressora. Meu, mete a cara, vê o que você consegue, entra no YouTube, tenta mexer. Demonstra pelo menos iniciativa, porque tá difícil, viu? Tá difícil hoje você encontrar uma galera com iniciativa. E aí, enfim, não cabe falar que o problema é só, né, que o mercado está difícil, mas às vezes a nossa postura também não ajuda. Então, precisamos sempre lembrar sobre isso. E aí, voltando à questão do manual, eu peguei aqui exemplos menores e exemplos maiores onde a necessidade de um manual é importante, né? E nessa questão menor, mesmo que você esteja desenvolvendo uma aplicação pequena, a aplicação pode ser pequena, mas a sua atitude não precisa ser pequena. Então, procura atrelar, né? Procura colocar um pouco mais de peso naquilo que você está fazendo, formaliza, demonstre uma preocupação para aquele que você está desenvolvendo, mesmo que, enfim, seja uma aplicação pequena, mas assim, não é o tamanho do que você faz que vai determinar o tamanho daquilo que você pode ser, porque senão você também fica pequeno, tá? E não é esse sentido que eu dou a palavra pequeno aqui, vocês sabem disso. Abordagem. Como assim abordagem? Bom, o objetivo do manual, como já disse ali anteriormente, é explicar o funcionamento, né, e a utilização da aplicação, né? E a forma como isso vai ser feito varia, né, gente? Varia. E varia levando em conta principalmente que cada cliente tem uma necessidade para ser atendida e dependendo do cliente, você atende isso de uma forma diferente e principalmente, né, pelo público-alvo desse cliente. Porque você desenvolve uma solução para alguém que tem um produto que precisa ser apresentado a um público. Então, tudo isso vai ter uma incidência, né, uma inferência direta no desenvolvimento deste manual que você pode fazer. Como disse, isso aqui não é uma regra, não está talhado no mármore do Alcorão. Não, não é isso. Tá ok? Então, você pode colocar algumas coisas mais comuns aqui, né? Perguntas e respostas mais frequentes, as boas e velhas FAQs, né? Texto descritivo, você pode colocar vídeo, o vídeo mesmo, de forma convencional, o chamado vídeo pitch, que hoje nem está se usando tanto, né? Mas teve uma época aí que esses sitezinhos que você monta umas animações gráficas com
explicações estava em alta, né? Então, você pode compor o manual da forma como você preferir, mas sempre levando em consideração que o manual não é para você, é para alguém que vai se utilizar disso posteriormente. E este alguém você deve conhecer bem, que é o teu cliente, né? Convém. O que não pode faltar no manual, né? Bom, como já disse aí, descrever o objetivo da aplicação, para que ela serve, detalhar criteriosamente significados e funções, né? Telas, alguma coisa diferente que você colocou, algum recurso que precise ser explicado. E assim, né? Há uma máxima em design, né? Em design UX, né? Do User Experience, né? Que diz o seguinte, né? Sempre que um design, né, precise ser explicado, ele já é falho. O bom design, a boa interface, ela se explica. De fato, isso confere a realidade, né? Então, se você fez uma tela, né, um layout, e as pessoas não entenderam e precisa de um manual para fazer entender, então, cara, volta para a fase de projeto e começa de novo. A boa interface, a boa navegabilidade, a boa interatividade, a usabilidade, ela tem que ser intuitiva, né? E o conceito de uso intuitivo, o conceito de interfaces minimalistas, isso vem, como venho dizendo, né? Não tirando a importância do manual, mas simplesmente fazendo com que ele se torne uma formalidade, porque o bom design, o bom layout, ele se auto-explica. Ele faz com que todo mundo seja autodidata. Esse é o primeiro ponto quando se fala hoje em experiência do usuário, ou chamado UX, né? User Experience. Se você precisa explicar, é porque não está bom. Porque se estivesse bom, ninguém perguntaria, ninguém teria dúvida, tudo bem? Então, na descrição das interfaces, né, descrever detalhadamente cada elemento, assim como a sua função, e para que ele serve na aplicação. Mas vale aqui o que eu já alertei. Interface tem que ser intuitivo. Ponto. As pessoas têm que bater o olho e já enxergar ali a como funciona. Sempre falo sobre isso no TCC. Quem tem que avaliar o TCC não são somente os professores, né? A usabilidade de um projeto, coloque isso para as pessoas que você conhece que não têm menor traquejo com aquilo. Se as pessoas que não são do meio, né, que, digamos assim, termo leigo é meio pejorativo, né, mas aqueles que não são do meio, que não tem nenhum tipo de viés técnico, né, que não olha com os mesmos olhos que nós, eles são boas referências, né, boas referências, porque quando uma pessoa que não é do meio entende, significa que é objetivo, que está conseguindo fechar um contato, uma comunicação. Isso é muito importante. Agora, quando você testa, né, os seus projetos com você e seus pares, que são os pares? São aqueles que estão no mesmo nível de conhecimento, na mesma realidade que você. Isso te dá uma falsa impressão da realidade. É aquela questão, é a falsa pesquisa de opinião. Aí você não pesquisou nada, você simplesmente ficou parado ali, simplesmente olhou para o lado e perguntou o que que era. Para você realmente ter parâmetro, você coloca para o público adverso, né? Para quem não é do meio, para quem não tem a menor ideia do que se trata, para aí sim você ter um parâmetro também diferente, né? O teu não vale? Vale, mas vale também aqueles que estão do outro lado do hemisfério, que não tem conexão nenhuma com isso, para que você tenha parâmetros um pouquinho mais significativos, né? E isso para o TCC é importante. Bom, aqui nessa parte de tecnologia aplicada, isso aqui gera bastante divergência, tá? Você comentar sobre tecnologias, eu já vi vários TCCs que falam sobre isso de forma muito bacana, mas aí a gente volta, né, à funcionalidade, aplicabilidade, o porquê e o para quê, né? Quando você descreve tecnologia aplicada em uma solução, dependendo do teu cliente ali, enfim, do perfil do cliente, isso para ele não acrescenta muito, né? E dependendo do tipo de cliente, pode ser que acrescente. De um modo geral, em termos de funcionalidade, você explicar para o teu cliente se você usou aí uma API, que você usou Python, que você usou PHP, cara,
Não sei, isso não sei se isso traz algum significado e algum sentido para o teu cliente, tá? Mas é comum, muitas vezes, numa apresentação, você se deparar com esse tipo de coisa. Eu acho que não tem problema nenhum quando você faz isso com um olhar meio que de fazer um marketing, né? Bacana, por que não? Pô, vende o teu trabalho, comenta, né? Dá uma passada, mas querer entrar no DNA ali da coisa, definir a sequência genética ali, o sequenciamento genético do teu site é perda de tempo. Seu cliente não entende disso e nem precisa entender. Porém, eu entendo que é uma estratégia de marketing você falar da maneira como você desenvolveu, as tecnologias que você usou, né? Se for algo de ponta, que tem ali está em alta no mercado, então é uma maneira de você, aí sim, né, trazer o holofote para a tua aplicação. E aí eu acho válido, porém, com uma certa sutileza, né? Senão aí você começa a falar grego para troiano e não. Enfim, pode dar um tiro no pé. O cara pode achar que você está enrolando ele aí, né? Ou jogando para a galera. E por fim, as versões e atualizações, que esse é um assunto aqui que dei uma pincelada no início, né? Que, enfim, no momento, né, onde a mentalidade fast food impera, e eu falo isso com certo cuidado, com muito respeito, para que a galera não me interprete mal, né? O que eu chamo de mentalidade fast food? A cultura do fast food, ou a mentalidade fast food, ela, né, é uma cultura yankee, né, ali, dos norte-americanos, que desde lá de trás, né, no auge da correria do dia a dia, entre fazer uma refeição de verdade, opta por um lanche rápido, é o fast food, alimento rápido. Aquilo, digamos assim, resolve momentaneamente o problema, mas aquilo não é, de fato, alimento. É apenas uma ocupação de espaço, que eu quero dizer. É um entretenimento para a tua nutrição, porque aquilo não nutre o teu organismo de fato. Então, quando eu falo de mentalidade fast food, eu estou aqui fazendo uma reflexão sobre essa questão das chamadas metodologias de desenvolvimento ágil, porque elas até estão sendo feitas. Assim como o fast food entrega um alimento para você em 1 minuto e meio, no máximo, o desenvolvimento ágil está aí para isso, né? Para o cliente que chega para você, entoado pelo metabolismo da sociedade, que não quer resolver o problema agora, é para ontem. E é uma fala que está se tornando corriqueira, né? Meu, eu preciso disso aqui para ontem. Mas, cara, honestamente, sendo muito verdadeiro para vocês, né? Existem, não tem solução imediatista e que seja definitiva, verdadeira e correta. Então, a gente vai transferindo para todos os segmentos da sociedade a chamada mentalidade fast food. E não vamos mudar isso, né? E amanhã ou depois, estando no mercado de trabalho, você tem que entrar nessa, senão você não serve. Então, as versões e atualizações hoje, né, ali acompanhada pelo termo deploy, né, um termo bonito, coisa e tal, meu, muitas vezes ela está apenas corrigindo um monte de besteira que passou batido pela correria do desenvolvimento, porque tem que resolver para ontem. Agora, não sei, olhando para a realidade do meio, né, a gente tem outras situações que são extremamente emergentes, né? Porque você quer uma solução para ontem, que atenda à tua necessidade, resolva o teu problema, seja rápida, seja funcional e, pasmem, segura. Estamos vivendo a era da informação. Estamos vivendo a era da ciência de dados, análise de dados. Se essas informações não forem fidedignas, não forem realmente muito bem fundamentadas, seguras, com garantia de privacidade, com garantia de confidencialidade, falamos isso semana passada, né, sobre o acrônimo ACID do banco de dados, tem que ser seguro. E como é que pode você fazer algo para ontem, que você entrega meio-dia, entre aspas, meio-dia um tem uma versão, uma atualização, deploy, uma correção. Peraí, como é que é isso? Dá para você fazer algo para ontem funcional e seguro? Sabe? Não estou aqui dizendo que não ou que sim, mas cabe sim esta reflexão, porque algum preço a gente tem que pagar. É rápido, funciona, mas às vezes não é seguro.
volta e corrige de novo. E aí a gente volta, né, à essência, né, digamos assim, ao marco zero do desenvolvedor, né, que a geração de vocês já não estão pegando esse tipo de cultura, né. Todas as etapas que você pula durante a fase de projeto terá que corrigir na implementação, que é a hora que você entrega para o cliente, não fica bom e você volta. E hoje, no atual cenário que vivemos, né? Opa, não estamos falando de uma aplicação local, estamos falando de uma aplicação que roda na internet, que é uma conexão de várias redes, que é bombardeada o tempo todo. E essas implementações, se não forem também muito bem feitas, se elas forem feitas a sangue frio na correria, elas abrem uma série de brechas. E aí, nós temos legislação cobrando isso, né? Temos aí LGPD, que pode ser, entre aspas, algo novo, mas não é novo, né? A LGPD já foi, ela foi escrita no Brasil, digamos assim, ela foi elaborada em 2018 para entrar em vigor em 2020. Mas aí, enfim, né, a pandemia ela serviu e vai servir por um bom tempo como desculpa para tudo, né? Então, ela entrou em vigor em fevereiro desse ano e ainda está ali meio que naquelas, né? Mas a internet é uma rede que, enfim, é mundial, né, gente? E você está sobre olhares de todo mundo. Então, assim, não importa se o Brasil está, digamos assim, congelado, né? Ele não age de fato, ele vai, mas não vai, né? Porque o mundo já foi faz tempo, né, gente? Não importa que a nossa LGPD está ali, mais ou menos, porque o mundo está há muito tempo, né? As leis de proteção de dados europeias já estão em vigor há mais de uma década, cara. E como a internet tem esse viés de conectar as pessoas, pô, se os seus sites aqui no nosso país não seguirem algumas premissas básicas de segurança, da mesma forma, né, que a economia de um país dá a ele, né, uma nota sobre a possibilidade de investimento, chamado risco, né, investimento de risco, assim será também todos os nossos sistemas de informação. Se nós continuarmos com essa letargia, né, essa lentidão para atualizar, né, para correr atrás do que está acontecendo no mundo, em algum momento os nossos serviços na web também serão considerados de alto risco, porque as nossas leis não acompanham o mundo, né? Repito, as leis de proteção de dados europeias estão aí já há mais de uma década. Os norte-americanos também, eles têm algumas leis meu, 99, 2000, coisas de praticamente 20 anos atrás, né? E, enfim, eu entendo que nós temos outras importâncias, outras emergências, né? A gente precisa ajustar a nossa capacidade de produzir ao nosso tempo, mas, como diz Sêneca, né? Enquanto hesitemos, a vida passa. Tudo bem? Então, essa parte de versões e atualizações, ela também está muito atrelada aí, ó, a esse universo do desenvolvimento ágil. Foi rápido? Precisa corrigir? Beleza. Vai fazendo as versões, as atualizações e cabe, né? Ali é a questão de acordo, né, das partes envolvidas, né? Se vai ter um contratinho de manutenção, se não vai, e aí varia do mercado, varia do teu cliente, varia do tamanho do projeto, são questões a se acertar, né? E como eu disse, tudo que eu falei aqui pode ser entendido e aplicado em algumas circunstâncias, como em outras podem não ser aplicadas. Tudo isso nas questões comerciais e no universo que nós estamos falando de internet, né? Que as coisas estão acontecendo e se atualizando e se transformando o tempo todo. Tudo o que estamos falando a respeito disso segue na mesma toada. Vai se atualizando, vai se transformando e vai se adequando. O que não dá é para a gente simplesmente dar um pause e ficar ali, aguardando a banda passar. Porque na questão do desenvolvimento tem que ser ágil, então você, como desenvolvedor, muito mais, né? Deixa eu voltar aí para vocês aqui que
Senhores e senhoras, vocês estão acordados? Estão aí me ouvindo? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí sobre essa questão de manual do usuário? Como disse, necessariamente não precisa seguir como uma receita de bolo ou como uma bula de remédio, onde você tem uma posologia e tem que ser seguido rigorosamente dessa forma. Isso aqui é um roteiro. São parâmetros que você ajusta à realidade tua e do teu cliente e do mercado onde a solução se implanta. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Estou com o chat aqui parado. Opa, agora eu estou vendo aqui embaixo. É que eu não sei. Bom, eu não sei se é porque eu estou usando o Teams na plataforma online e não o aplicativo, né? Então, o chat para mim. Então, é como se vocês não estivessem aqui, entendeu? Me desculpem, vocês estão aí, beleza. Boa noite, mas a tela, a janela do chat para mim estava congelada no começo da aula ainda. Eu tive que dar uma rolada aqui, clicar para ele poder atualizar. Bom, pessoal, mais uma vez repetindo, tá? Essa questão do manual aqui vai muito de acordo você, o cliente, ver o que é importante orientar para ele, colocar, formalizar, se precisa, se não precisa e como precisa, tudo bem? E não tendo dúvidas, pessoal, eu vou parando aqui a gravação. Na sequência, disponibilizo aqui o formulário. Nós temos ainda aqui mais alguns minutos. Eu vou deixar aqui uma pequena formuláriozinho sobre essa questão de banco de dados que nós concluímos a semana passada, mas incluindo algumas coisas também referentes ao manual, tudo bem? E em questão de alguns minutinhos eu posto aqui para vocês com uma atividade. E também disponibilizo aí o formulário de frequência, beleza? No mais, permaneço por aqui até as 21 horas e qualquer coisa me perguntem no chat, beleza, gente? Deixa eu encerrar aqui a gravação.